O melhor DAC Dongle USB de 2024 já? Por que será que o DAC Onyx Alpha XI está sendo assim tão aclamado? Como ele se compara com o XDo XD05 Pro? E será que ele é a melhor opção para os seus fones? Vamos descobrir. Eu Minera aqui para falar de uma coisa que eu gosto muito de analisar aqui no canal, que são DACs e amplificadores para headphones. Isso porque não existe no YouTube, tá? Melhores análises do que as minhas aqui sobre esses dispositivos. Você pode procurar em inglês, em japonês, em espanhol, em alemão, em qualquer idioma. E se você encontrar, me manda que eu com certeza vou me inscrever nesse canal. Assim como você deve estar inscrito nesse aqui já, né? Por favor, por isso, se você não está inscrito, faça o favor de se inscrever agora. E aproveite já para curtir esse vídeo, porque eu já te adianto que com esse conjunto de dicas aqui, de informações todas que eu vou te contar, você vai me agradecer nos comentários depois. Primeiramente, precisamos falar dessa empresa Onyx, uma startup chinesa. Que empresa é essa que surgiu assim? Nada disso, essa é uma empresa inglesa que existe desde 1979, quando eu nem existia ainda, e ela já fazia equipamentos de ponta, lá na cidade litorânea de Brighton. Aliás, eu visitei Brighton uns 2 anos atrás, só que eu não sabia da existência dessa empresa, então, quer dizer, nem sei se ela existe de fato lá, senão eu teria deixado um currículo lá, né? Caso você não saiba, eu sou engenheiro eletrônico, formado no Brasil, mas eu trabalho aqui em Portugal como engenheiro de hardware, né? Um outro segmento que não tem nada a ver com áudio. E na verdade eu não sei se existiam de fato vagas lá nessa Onyx em Brighton, né? Porque a tecnologia da empresa foi comprada por uma empresa taiwanesa, né? No final dos anos 90. E recentemente foi anunciada uma cooperação com a chinesa Shenzhen Audio, né? Que de fato foi quem trouxe de volta ao mercado internacional essa marca. Então não sei exatamente a quem pertence no momento essa marca. Essa marca voltou abalando no mercado e com 4 modelos de DAC muito top, né? Cada um com sua faixa de preços. O mais caro deles é o Miracle, né? Que custa cerca de $5.000 e apela por ter uma super fonte de alimentação, né? Ter um DAC portátil e ter um DAC de mesa ao mesmo tempo. Aí um pouco abaixo desse, que é o top de linha, né? Tem o Mystic, né? Que eu achei bem interessante, né? Ele é um DAC de mesa, conta com bateria interna. E vem com os chips, né? A duplinha de chips da Camry, que eu já comentei aqui em outros vídeos, que é o AK4499 e o AK4191, que na minha opinião são os melhores chips DAC da atualidade. Eu falei sobre eles naquele vídeo sobre o XDo XD05 Pro, né? Onde tem uma placa que você compra à parte que você pode instalar esse chip DAC dentro desse dispositivo DAC, né? É confuso falar DAC. Na verdade, as pessoas vão me corrigir dizendo que como tem bateria interna é um DAP, não é um DAC, enfim, é uma confusão isso, né? O chip em si é um chip DAC, chamamos talvez erradamente o dispositivo de DAC, mas na verdade ele é um tocador de áudio, conversor de áudio, não sei como deveríamos chamá-los, mas o dispositivo que realmente converte, né? O chip que converte, né, o sinal digital em sinal analógico. Quer saber mais um pouco sobre esses chips? Lá no vídeo do XDo XD05. E temos uma questão, né? Nesse Mystic aí, eles adicionaram 2 de cada um desses chips aí, tá? Eu vou explicar como é que funciona essa questão de usar 2 chips. Por que se duplica chips, ou quadruplica, ou até tem DAC, né? Dispositivo DAC que vem com 12 chips DAC. Por que é o mesmo chip DAC 12 vezes? Por quê, né? Por que eles fazem isso? E continuando, né, a linha dos DACs, dos dispositivos DACs lançados pela Onyx, né? O terceiro, né? Mais caro para o mais barato. É o Overtune, que custa $740, só que pra mim ele é a pior de todas as alternativas que essa marca lançou, porque ele vem com um chip da ESS Tech, né, ele não vem com a duplinha da AKM, sendo que você consegue comprar mais barato o DAC da FIO, ou FIO, né, FIO Q15, né, que vem com os chips da AKM e custa aí cerca de $200 mais barato que esse chip, que esse dispositivo DAC. Então, para mim não vale muito a pena esse em especial, né? Se você tá buscando por um DAC nessa faixa de preço, eu diria que o Fio Q15 é muito melhor. Mas esse vídeo aqui vai falar sobre o DAC que realmente surpreendeu a todos, né? Lançados pela Onyx aí por um preço que ninguém esperava que eles conseguissem alcançar, um preço de $110, o Alpha XI. Promete aí melhorias que nenhum dos outros rivais de mesmo preço tem atualmente. Então você está vendo neste momento o unboxing, né, do Onyx Alpha XI, que é um unboxing semelhante a qualquer DAC Dongle USB atual, né, que conta nada mais nada menos com um cabinho mini cabo USB,
um adaptador USB para USB-A e alguns papéis ali que você até pode chamar de mini manuais. E uma caixinha bonita, né, para combinar também com esse DAC bonitão. Ele é leve, tá? É um DAC que parece que traz aí um peso, mas não, ele é mais leve até que o Shanling, o A4, que eu comentei já em outro vídeo, dá uma olhada lá no Shanling. E antes que eu entre ainda nos meandros dos detalhes deste DAC, eu quero ressaltar que eu estou há 2 dias curtindo música com esse DAC e com o Philips SHP 9500, o headphone que também tem review aqui no canal, procura lá, que pra mim é, enfim, é um headphone que você bota na cabeça e você não sente que está com um headphone na cabeça. E daí você está perguntando, mas você não tem um Focal Clear MG Professional, que já comentei, inclusive tem vídeo aqui no canal também sobre esse headphone. Então por que eu estou usando um headphone inferior e não o superior para curtir som nesse DAC? Simplesmente pelo motivo conforto, tá? Realmente o conforto do SHP 9500 é brutal, é muito melhor que o conforto do Focal Clear MG Professional. O Focal, ele é ideal para você masterizar som, né, ou talvez até mixar também, apesar de que mixar, geralmente você passa mais tempo com ele na cabeça, e eu acho que daí já começa a sofrer um pouco com o Focal Clear MG Professional, né, então, para mim, ele é muito mais para masterização do que para você curtir música, né, para curtir música, realmente o SHP 9500 para mim é imbatível. Mas voltando ao Onix Alpha e entrando no detalhe do hardware dele, né? Saiba que temos aqui não somente um, mas 2 chips DAC da Cirrus Logic, né? 2 chips iguais, né? O CS43198, que foi lançado no final de 2022, então ele não é tão recente assim, mas provavelmente é um dos últimos lançamentos da Cirrus, se não o último lançamento da Cirrus mesmo, né? Porque caso você não saiba, a Cirrus é a empresa que desenvolve todos os chips de áudio dos dispositivos Apple, desde o primeiro iPod. Então, ela tem o costume de, obviamente, se dedicar à Apple, né? Então, e ela investe mais em eficiência dos seus chips, né? Do que, na verdade, desempenho, como geralmente a AKM e a ESS Tech geralmente fazem com os chips DAC delas. E você percebeu que eu disse que existem 2 chips DAC dentro do Onix Alpha, né? Por que eles fazem isso, né? Não tem nada a ver com um para o canal esquerdo e um para o canal direito, não tem nada a ver com isso, e também não tem a ver com a saída balanceada. Os 2 chips, eles têm saída analógica estéreo, né? Ou seja, cada um deles tem 2 saídas. O que é feito é que essas saídas são ligadas em paralelo, ou seja, a saída do canal esquerdo de um é ligada em paralelo com a saída do canal esquerdo de um e o do direito com o do direito. Então fica realmente ligado em paralelo. Que bizarrice é essa, você deve estar pensando, né? Mas não, isso faz todo sentido, tá? Porque como eu já comentei aqui em outros vídeos, né? A arquitetura Delta Sigma, que é utilizada hoje em 99,9% de todos os conversores digital para analógico e de analógico para digital, né? Ela é extremamente ruidosa e fica ainda mais ruidosa quando você resolve configurar, sei lá por que você faz isso, né? Você é o DAC em 96 kHz ou ainda em 192 kHz. Enfim, quando juntamos 2 ou mais DACs em paralelo, o que estamos fazendo é uma média do sinal analógico, aumentando a resolução efetiva em bits e diminuindo o ruído. Logo, faz todo sentido você buscar por dispositivos com vários chips DAC em paralelo. Tá, mas eu classifico a Cirrus Logic apenas como a terceira melhor fabricante de chips DAC. Só que esse chip CS43198 ele tem uma coisinha que me surpreendeu, que é justamente um dos tipos de filtragem PCM que ele te possibilita você selecionar, que é a tal da emulação de filtro non-sampling. Né? Ou seja, é um filtro que na verdade não é um filtro, é um filtro que emula um comportamento como se não houvesse filtro. É meio confuso, mas é mais ou menos assim que o datasheet explica. Obviamente que ele é um filtro porque ele tem ali um corte, mas é um corte muito menos abrupto do que qualquer outra das configurações possíveis ali dos filtros. Em resumo, quer dizer o seguinte, né? Se o seu headphone, por exemplo, consegue emitir frequências de até 40 kHz, esse filtro vai deixar passar essa frequência. E possivelmente você vai ouvir coisas que não deveria estar ouvindo de fato, porque não fazem parte da música. Porque supostamente as pessoas que mixaram e masterizaram ela tinham um filtro PCM ativado que limitava o áudio em 20 kHz, como deveria ser. E de acordo com as especificações do headphone Philips SHP 9500, ele consegue reproduzir frequências de até 35 kHz. Óbvio que nossos ouvidos não conseguem
interpretar essa informação, essa frequência, né, diretamente. Mas as harmônicas, né, ou seja, metade disso, um terço disso, um quarto disso, né, vai ser sim captado pelos nossos ouvidos. E daí aquela sua música que você tem no formato, né, em alta resolução, Wave, ou FLAC, ou MQA, ou talvez até em DSD, vai soar um pouquinho mais agressiva nessa configuração de filtro. É claro que se você optar por um filtro tipo Slow, né, que é o mais recomendado geralmente, né, para qualquer DAC, ele vai limitar ali nos 20 kHz, né, sem problema nenhum, e você pode usar dessa forma. Mas eu confesso que eu curti mais as minhas músicas com esse filtro non-sampling, né. No fim do vídeo eu vou te dar dicas aí de álbuns interessantes para você ficar ouvindo em loop, que são álbuns realmente excelentes, então aguenta aí. Porque antes eu preciso falar do outro grande destaque do hardware desse dispositivo, que é o chip utilizado para amplificar o sinal que vai dar potência sonora ao seu headphone, né, que vai dar aquela vibração ali que você vai sentir a diferença mesmo no som saindo pelo seu headphone. Esse chip aí foi lançado ano passado e até onde eu sei, o Onyx Alpha XZ é o primeiro DAC tipo dongle USB que está utilizando ele. E na verdade ele utiliza dois SGM8262, só que nesse caso é, né, um para o canal esquerdo e um para o canal direito. Galera, esse DAC entrega até 500 mW de potência se o seu headphone for balanceado e tiver 32 ohms de impedância. Ah, mas e se o meu headphone tiver impedância maior? Ele vai suprir um pouco menos de potência, mas mesmo assim, né, tendo como base 500 mW, é muita coisa para um DACzinho desse tamanho. E quando você utiliza saindo da single é um pouco menos de potência, né? Então, para ser da 3.5mm ali de headphone, a potência é de apenas 180 mW em 32 ohms de impedância. Parece pouco, mas aqui eu configurei no meu SHP 9500 o ganho high, né? Quando você configura no menu, e eu deixo ali no máximo em 50 o volume, porque mais que isso já fica muito alto mesmo com o SHP 9500. E o som fica tão alto que eu não consigo ouvir nada ao meu redor, nada além da música, né? E olha que esse headphone é do tipo aberto, ou seja, pode ser até que os meus vizinhos tenham ouvido, né, o som o tempo todo e não tenham reclamado. Então, obrigado vizinhos por não reclamarem. Aliás, essa questão do ganho high ou low, né, no menu, faz referência à tensão de alimentação desse amplificador. Quanto maior, né, menos distorcido vai ser o som e mais ele vai esquentar também, né? Então, depende do que você quer. Se você quer um som bom, ele vai ter que botar em high mesmo, né? Se você quer poupar energia, bota em low. Tem uma diferença pequena, não é uma diferença brutal, assim, que você vai ouvir quando tá em high e quando tá em low, mas obviamente quando tá em high, você vai ter sempre o melhor som possível. E o que mais conseguimos configurar nesse menu do dispositivo, além do tipo de filtro PCM e do ganho do amplificador? Conseguimos configurar o comportamento dos botões, né, de mais e de menos, né, que podem servir para configurar tanto o ganho de volume analógico, né, direto do amplificador, como também o ganho digital, né, como se fosse o ganho dado pelo computador. E eu sugiro que você deixe aqui o ganho do próprio DAC, né, porque senão você vai perder essa referência de quanto é que o amplificador está tendo de ganho analógico. Então, realmente tenha dividido o que é o ganho do DAC e o ganho do computador, né, e deixe sempre no máximo o ganho do computador ou do smartphone, e você só altera o ganho aqui diretamente no ganho analógico. E as outras opções são tipo da fonte, né, do desenho da fonte ali utilizado no display, o balanço de volume de esquerda para direita, caso você tenha algum problema, né, de ouvir melhor de um lado do que do outro, você pode fazer esse balanço ali do jeito que ficar melhor para você. O nível do brilho do display OLED eu deixo no mínimo, e mesmo assim para mim já está muito forte, mesmo no mínimo. Você consegue configurar o tempo para ele entrar na tela de descanso, que eu não deixo ele entrar na tela de descanso, eu acho estranho essa tela de descanso. E o tempo para ele se desligar, ou entrar no modo sleep, né? Eu não consegui fazer ele desligar por completo, eu acho que ele entra no modo sleep mesmo, porque fica ligado a tela. Ah, e esse LED que tá azul aqui, em volta do botão play pause, né? Ele muda de cor de acordo com a taxa de amostragem que você tá utilizando aí do áudio, tá? Mas como eu uso só 44 e 48, ele tá sempre azul aqui, então, né, só se eu utilizasse aqui DSD ou 192 kHz ou 93 kHz que ele mudaria de cor. Tá, mas e aí? O Onyx Alpha é bom mesmo? Como é que ele se compara, né, com os outros DACs que eu já comentei aqui no canal? Bom, o primeiro teste que eu fiz foi usar ele plugado direto no MacBook. Lembrando que você só vai precisar instalar driver para ele no Windows, tá? No Mac, no Android, no iPhone, ele vai funcionar diretamente. Plugou, tá ali funcionando. Assim, já comecei com o teste de fogo.
né, ouvir a música Garotos, do Kid Abelha, porque eu já comentei em outros vídeos, né, que essa música ela tem vários defeitos, né, porque ela foi feita uma conversão da música em analógico para digital de uma forma muito errada, então quanto mais problema você perceber ouvindo essa música, quer dizer que pior é o seu DAC. Então, DACs melhores vão deixar essa música não tão ruim assim, ou não vão evidenciar tantos defeitinhos que essa música tem. E eu comecei logo com o Focal Clear MG Pro. E nesse teste inicial eu confesso que o Onyx Alpha não me agradou muito não. Eu ouvi várias vezes, né, comparando ele com o XD05 Pro, e tava difícil de gostar do som ali, eu sentia muito digitalizado, principalmente a parte dos ruídos ali, onde o XD05 ele cria ali o RIS muito bonitinho, analógico, o Alpha XI não estava conseguindo esse mesmo desempenho. Só que nesse começo eu ainda estava configurado com o filtro Slow, né, que é igual ao filtro que eu utilizo no XD05 Pro. Aí meus ouvidos começaram a gostar um pouquinho mais quando eu mudei para o filtro Non Oversample, ou No Oversampling. E eu resolvi experimentar ele com o Philips SHP 9500, que já me agradou um pouquinho mais, né? Mas eu ainda estava sentindo um som muito digitalizado nas partes mais ruidosas da música. Foi aí que eu tive a ideia de usar uma alimentação externa para esse DAC, ao invés de usar a alimentação direta pela porta USB do computador. E eu só consigo fazer isso porque eu tenho o iDefender Plus da EFI, que te permite injetar uma fonte externa, né? Inclusive, eu também tenho uma fonte externa da EFI de 5 volts, que é uma fonte especial para equipamentos de áudio, já que ela tem baixíssimo nível de ruído. Porque assim, a alimentação que vem da porta USB dos computadores, seja lá qual for o seu computador, ela é muito ruidosa, né? Porque ela está perto ali de CPU girando a gigahertz, GPU girando a gigahertz, memórias rodando a gigahertz, ele demanda muita corrente, de repente ele para, então fica ali um fluxo muito inconstante de corrente que vai gerar ruído na porta USB, não tem como não gerar ruído. Então por isso que é melhor ter uma fonte de alimentação externa para um dispositivo de áudio. E principalmente para esses DACs tipo dongle USB que não tem filtragem nenhuma para esses ruídos muito grandes, né, que são gerados ali na porta USB. Então, por isso que essa alimentação, se ela puder vir de uma fonte externa, melhor. Então, faça isso se você puder. E foi apenas com essa modificação que eu comecei a curtir mesmo, para valer esse DAC. Né? Eu confesso que eu até estou curtindo mais o som dele do que o próprio som do XD05 Pro. Porque assim, quando eu uso a combinação Focal Clear MG Pro e XD05 Pro, e eu começo a perceber muitos defeitinhos de músicas que não são assim impecavelmente masterizadas, né? Então, como eu tenho muita música ali que eu tenho um apego sentimental e elas não são bem masterizadas, então essas músicas eu prefiro ouvir com um DAC que não seja tão bom, com headphone que não seja tão bom, para que esses probleminhas assim não fiquem ali gritando nos meus ouvidos. Só que aí eu resolvi também dar uma pausa ali pro Kid Abelha, né? Garotos, que eu fiquei ouvindo por muito tempo. E eu falei, não, vou ouvir aqui uma playlist que eu tenho, né, que principalmente tem 2 discos, né, são 2 discos que eu fiquei horas e horas ouvindo. Então, anota aí quais são esses 2 álbuns que você vai precisar comprar em formato Wave ou FLAC, né, 24 bits, para ter a mesma sensação auditiva que eu tive com esse chip DAC e o SHP 9500. O primeiro desses álbuns, né, foi lançado no final do ano passado, que é o meu favoritinho dos dias atuais, que é o RE This Is Why do Paramore. Não confundir com a versão original This Is Why, lançado também ano passado. Né? Essa versão RE é um remix da versão normal This Is Why. Né? Então, por isso, não confunda essas versões, porque na minha opinião, a versão normal é um bom disco, mas é nota 7. Agora, essa versão remixada é nota 11, assim, é muito, muito boa mesmo, e você precisa ouvir. E o outro disco espetacular, e que tem uma pegada mais pop, é outro disco também lançado ano passado, que com certeza você já deve ter ouvido alguma música desse disco. E eu tô falando do Guts, da Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, Mineri, é sério? Eu sei que as letras podem não ser as mais interessantes pra você, mas ó, o som é muito foda. O som é muito foda. Nesses 2 álbuns, juntos, se você deixar ali em sequência, as músicas como elas são mesmo no álbum, a sequência certa, não tem música ruim. É tipo assim, são horas e horas de diversão de você ouvindo em loop essas músicas com esses dispositivos, né, o DAC Onyx Alpha XI e o SHP 9500, né, que não amassa a tua cabeça e que realmente tem um som muito bom. Você vai passar horas e vai me agradecer depois nos comentários por essa experiência sonora, musical. Talvez você precise da fonte de alimentação e do iDefender, né, da EFI, para ter aí essa melhoria também nos sons mais pequenos, né, nos sons onde
pode vir um ruído digital. Então, eu vou deixar link aí na descrição, tanto para esses itens acessórios, obviamente para o DAC, para o headphone, e vou deixar link também para as músicas, caso você queira comprar elas em alta definição. Vou deixar o link de algumas lojas aí, onde tem essas músicas em alta definição. E agora, depois de tudo isso que eu disse, você ainda não curtiu esse vídeo, por quê? Por quê? Por quê? Ó, se liga que se os vídeos não começarem a subir aqui, a média das curtidas, eu vou abandonar esse canal e você não vai ter mais esse tipo de vídeo. Então, você vai ser o culpado, né, desses vídeos pararem de existir. Então, durma com essa, caso você não tenha curtido esse vídeo. E agora sim, curtiu?